Pomerode Entrevista trata sobre saúde. Mais uma vez o nosso convidado é Wilson Sandrini Filho, do Laboratório Sandrini. Saudação, Wilson, tê-lo com a gente, né? Para quem nos vê e quem nos ouve, de certa forma, multiplataforma, trazendo oportunidade de conhecimento e falando sobre um tema tão importante que é o que nos move, estar bem com a nossa saúde e, por que não, prevendo o futuro quando o assunto também é saúde, se é que eu posso falar assim do nosso assunto de hoje. Tudo certo? Bem-vindo. Tudo certinho, muito obrigado pelo convite. Como é bom estar aqui com vocês e poder falar de saúde e exatamente num tema que a expressão a gente já ouviu, DNA, genético, e agora Pomerode também já podendo se arvorar, se segurar nessa questão genética que nós estamos trazendo para Pomerode. São 5 painéis, são 257 exames que estão disponíveis no Laboratório Sandrini. Bom, quando eu falo em prever o futuro, um pouco dá para pensar dessa forma, olhar dessa forma, né, Wilson? Porque quando a gente fala em genética, em buscar o histórico de saúde do paciente, que ele é literalmente deflagrado num exame como esse, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse o que é esse benefício do teste genético que chega com força no Laboratório Sandrini, uma novidade para todos nós e também pioneirismo de vocês aqui na região do Vale do Itajaí, né? Exatamente. O Giancarlo, eu até acho que a gente não estaria falando de prever o futuro. Eu acho que a gente está falando de revelar o passado, né? Certo, pode ser, é verdade. Saber então o que vai acontecer no futuro se eu não revelar o passado. Pode ser assim, né? Eu acho que fica melhor, né? Exatamente, a gente traz a nossa história em termos de saúde, muito dela vem através do nosso passado, através de uma carga genética. Obviamente que não é só a carga genética. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ter um câncer, de desenvolver um tipo específico de câncer por uma carga genética. Ok. Mas o fato de eu poder ter essa indicação por uma demonstração genética, por um elemento genético, claro, se eu fumar, se eu beber, enfim, se eu tiver uma vida desregrada, ele pode aumentar essa condição, ele pode piorar. Pode provocar esse gene aí, vamos dizer, né? Vamos despertar essa doença, falando de uma forma muito mais simples, exatamente, muito mais simples. Então não é só uma questão genética, eu não tenho esse gene, o resultado saiu, eu estou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, né? Mas os exames genéticos, eles tratam hoje de uma predisposição. Ele é muito importante, Giancarlo, a gente ter ideia de que ele não é um diagnóstico. Tá? Então ele não vai dizer, o Wilsinho tem este problema porque saiu no resultado do exame. O que ele vem dizer para mim? Ele vem dizer para mim que o Wilsinho tem a predisposição de ter este problema. Digamos que ele faz um mapeamento genético, assim, digamos, olhando para o gene, olhando ele como uma figura multiplataforma, desmembra ele? São 257 doenças que ele vai avaliar. Ele consegue apontar aqui. Que ele consegue apontar. Esses 257 genes que ele vai avaliar, que eles vão me dizer, desde câncer de próstata, ou câncer de mama, câncer de fígado, câncer de estômago, ou câncer de pulmão. Você me permite, Wilson, desde a área da neurologia, né? Isso. Alzheimer, esclerose, da parte endocrinológica também, metabolismo, esclerose múltipla, vai muito além do que a gente imagina, né? Exatamente. Esse mapeamento, vamos dizer assim. Esse mapeamento. Isso. Nós temos essas 257 avaliações distribuídas em 5 painéis. Então, eu posso chegar no laboratório, esses 5 painéis, eles estão lá no nosso site, independente do site, pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, e aí ele pergunta assim, olha, como é que é a questão dos painéis? Então, a gente informa, ou no site, ou através do WhatsApp, os nossos painéis, e eles estão lá. Então, eu escolho aquele que contém os exames que mais me interessam. E uma coisa até, Giancarlo, que é extremamente importante a gente deixar claro,
Deixa eu fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. Quando você fala em 257 pontos de mapeamento, né, em termos genéticos, ele pode escolher 10 desses, por exemplo, pelo histórico familiar, ou obviamente ele entra já, não, eu quero uma análise completa, puxa a ficha aí, vamos dizer assim. Isso. Como é que funciona o processo? Ele vai escolher um painel, ou 2, ou 3, ou 4. Porque um painel desmembra para várias doenças, probabilidade de doenças. Vamos lá. Eu tenho um painel, por exemplo, favor. O painel número 5 são 46. Painel número 5. Isso. Se eu escolher o painel número 5, ele vai tratar de 46 circunstâncias. Para as mulheres, painel 12 fala sobre ginecologia, o painel 4, neoplasias. Exatamente. O painel número 4, que é um painel específico para o público feminino, ele me traz 12 elementos. 12 elementos. Painel 4, perdão. Painel 12 elementos. Isso. Vamos lá. O painel 1... a gente exemplificou aqui, mas são 57. 57 exames. É um painel mais completo, vamos dizer assim. É um painel mais completo. Isso. E isso vale a pena ele fazer, porque de acordo com o histórico familiar, né, a própria relação dele, né? Digamos familiar, como eu falei, se o pai faleceu de infarto, ou se a mãe teve uma outra doença que realmente tem a diabetes, né? Que é uma coisa genética que puxa também, muito. Tudo meio que se ele trabalhar os painéis, ele vai descobrir, né? Isso. Pode ele não ter também. Isso. Ele vai ver no laudo que ele tem ou não a predisposição. Então o resultado é um resultado... os laudos, eles, dependendo do painel... o laudo vem, às vezes, com quase 60 folhas. 60 folhas? Isso. Então ele vem dizendo, olha, para este gene, tá tranquilo, não tem problema nenhum. E nós vamos procurar aqui, e eu vou trazer... Fica à vontade, isso. Aqui um painel, isso. Um laudo aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho um ótimo resultado exemplificando um câncer de estômago. Tá? Aqui, um ótimo exemplo. O gene dele tem predisposição para isso? Seria isso? Ele tem negativo, variante de proteção detectada. Então ele diz que você possui uma cópia do alelo tal, né, que é o específico, o gene. O causador, vamos dizer. E, portanto, apresenta proteção contra o desenvolvimento de câncer de estômago. Então, esse paciente, ele teria essa proteção. Tem, mas o corpo tem um bloqueio. Isso. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição. Ainda assim, manter hábitos saudáveis, evitando o tabagismo e o consumo excessivo de álcool e sal podem auxiliar na prevenção contra o desenvolvimento do câncer. E aí, para uma avaliação e interpretação mais detalhada do resultado, recomendamos o acompanhamento de um especialista. Ou seja, ele tem um bloqueio automático do corpo, essa negativa de talvez não ter a doença, mas os fatores externos podem ser preponderantes para que o corpo perca esse bloqueio. Exatamente. Perca essa defesa, vamos dizer assim. Então, a condição específica... Isso, né? Exatamente. Então, a condição específica deste paciente X, é que ele procure um profissional, né? E aí traz uma série de informações adicionais. Eu só li um resumozinho. Sim, só um adendo aí. Exatamente. Né? Então ele recomenda que esse paciente procure um médico, né, para dar uma olhada na possibilidade dele de câncer do estômago. E ele faz esse resultado, né? Essa análise, vamos dizer assim, né? Esse painel que ele participa ali, é feito através da coleta de sangue, é de uma saliva? Como é que funciona esse processo? Que quando você me contou, eu não acreditei, por isso que eu estou fazendo essa provocação. Porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de previsibilidade de algumas coisas, exatamente, né? Quando a gente consegue, muitas vezes, né, antecipar o futuro, né, o nosso dia a dia, mostrar novas tecnologias, a saúde também acompanha com certa velocidade isso, exatamente, né, Vilcim? Você foi buscar isso aí, essa informação, essa tecnologia trazendo pra gente. Porque a gente está aqui falando em prevenção. Isso. Né? Que, lembra, falamos em Outubro Azul, Novembro Azul, Outubro Rosa. Isso. Qual é o grande foco? É prevenção. E isso aqui meio que é um mapa que, vai acender o alerta. Isso. Né? Aqui é um exemplo clássico da prevenção. Ele é melhor que muito exame, muitas vezes. Né? Aqui é um exemplo clássico da prevenção. Por quê? Porque primeiro que isso aqui, Giancarlo, ele não altera.
Isso aqui é genético. Isso tá em mim. Isso aqui eu não preciso ficar fazendo a cada 15 dias. Depois vai mudar, vamos não vai falar mudar. da área algoritmo. Esse aqui é meu código-fonte, né? Aqui você não é meu código-fonte, né? Não tem como... Eu vou quebrar isso aqui se, como você disse, né? Com fatores externos, por exemplo. Com fatores externos, isso. Mas ele, geneticamente, é isso aqui e isso aqui não altera geneticamente. Ele pode alterar por fatores externos. Então, isso aqui é extremamente importante por esta condição. E uma coisa muito interessante, porque nós estamos falando apenas de uma questão das questões de doença. Então fica pesado, porque é câncer, né, doença, enfim. Mas ele tem um aspecto, nós temos um painel aqui muitíssimo interessante, que é um painel esportivo. Então, qual é a minha capacidade, minha resistência? Deixa eu brincar. Para os calvos de plantão. Os calvos. Ou os futuros carecas, né? Você é um candidato, né, Vilcinho? Olha, quer dizer, com o auge da seu semi-jovem presente, que nem o meu, você ainda poderia ter perdido mais cabelos. Mas eu estava vendo aqui, ó. Isso. Fotoenvelhecimento, a questão da longevidade, que é extremamente importante. Isso. A calvície, que hoje em dia o implante capilar está muito alto. Daqui a pouco um próprio tratamento via vitamina, um fortalecimento do organismo com relação a isso, a questão... faz ele não investir lá no futuro, né? Isso. A questão das rugas. E é caro o implante, né? O implante é caro. Já fez assim? Não fiz. Faria? Eu não sei se... Foca nele, vamos ver. Mostra. As entradas estão grandes. Mas eu não sei se... Foca aqui, Silvia. Vai ter um carequinho no futuro aí. Não sei se... Ainda não me preocupei com isso. Mas dá para saber também. Mesmo na sua idade, na minha, a gente pode puxar o histórico, né? É uma possibilidade de... Seu pai não tem os cabelos hoje, né? Então um pouquinho mais... O pai... Estilo você. Um pouquinho menos, talvez. Um pouco menos. Talvez um pouco menos. Mas já puxou pra trás. Tem que manter a barba forte aí, né? Puxa. Que um dia tá vendo. Aí nós temos a questão das rugas. Então a questão... deixa eu ver o que é mais questão. A questão do pessoal que pratica esporte, né? Então, lesões de tendão, lesões de joelho, né? Então, a predisposição de que isso ocorra. Então, a prática esportiva, né? Isso, a questão de academia, o pessoal que frequenta a academia, a nossa qualidade na absorção de alimentos. Então, nós temos um painel que aborda essas variáveis, é muito interessante. Então não é só uma questão de doença. E a questão do esporte, não só para um atleta de alto rendimento, mas para, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Eu sempre gostei de correr, mas lá no futuro vai ter que eu vou ter um desgaste excessivo, sei lá, ósseo, né? Então, correr é prejudicial, tem que procurar uma outra atividade. Isso vai estar detectado, né? Vai. Desgaste, sei lá, vou ter osteoporose no futuro. A gente nunca sabe, né? Um ponto muito interessante é, por exemplo, a habilidade, a tendência, né? A pessoa ela tem uma maior habilidade para esportes de potência física. A desempenho em salto, estou vendo aqui. Isso, exatamente. Capacidade cardiorrespiratória, natação, por exemplo. Exatamente. Então ele me dá uma tendência. E qual é o público interessante? A eficiência da contração muscular em resposta à prática, é o que a gente está falando aqui? Isso. Então, se eu vou ser um atleta de salto em altura... Exatamente. E para onde qual é um público interessante? Né? São os pais que têm os filhos que vão começar a escolher. Eu mando para o judô, eu mando para a natação, eu mando para o futebol. Para onde é que eu mando? Olha, um exame desse, ele começa a indicar as melhores habilidades do filho. Isso, olha, aqui ele tem geneticamente uma predisposição ao melhor desenvolvimento. Os jogadores de hoje, profissionais, devem fazer esse tipo de exame, possivelmente, não? Porque olha que a gente vinha de série de lesões de grandes jogadores aí. Ronaldo, né? O meu irmão sofreu, né? O meu irmão fazia da seleção brasileira, fazia esses testes da seleção brasileira de remo. Que legal. Então e já fazia muito tempo. Então realmente se desenvolve esse tipo de exame para grandes esportistas. Então tem essa busca. Consegue se traçar essa radiografia toda, né? Exatamente. Mas para as pessoas de bem, né, Vilcinho? Eu acho que para quem tem filho bebê, para quem tem os filhos em idade escolar, né, para quem realmente está a população extremamente ativa, mesmo os mais velhos, eu acho que de repente não desenvolveu agora, mas quem sabe no futuro
que bom, se cuidou ou não, mas tendo esse mapeamento, assim a gente pode falar, é um sinônimo de tranquilidade e assertividade com relação à nossa qualidade de vida também, né? Eu acho que a grande preocupação de vocês é isso, né? Isso. É permitir que o nosso cliente... Saibamos quem somos mesmo, de verdade. Exatamente. Por dentro, eu sou assim, né? E esses 257 elementos que ele vai poder identificar, e vamos falar dos 257 num público feminino, né? Porque nós temos um painel aqui que ele é específico para o público feminino. Seria o painel 4, né? O painel 4, isso. Então a pessoa consegue ter uma visão, né, das preocupações que ela deve ter, ela consegue se antecipar num aspecto de prevenção, tá? E consegue se antecipar. Então é uma questão de tranquilidade. Algumas pessoas... eu prefiro não saber que eu tenho predisposição a isso ou aquilo. A gente respeita essa decisão, mas que coisa boa, né? Quantas vezes... Você lida com isso diariamente, viu? Sim, a questão a gente falou isso até no Novembro Azul, no Outubro Rosa, a questão do enfrentamento com relação ao diagnóstico. A gente tá, porque, de certa forma, no momento que ele vai receber também esse diagnóstico genético, vamos dizer assim, esse teste genético, ela vai ler lá, poxa, tá dando aqui que eu tenho predisposição, que é uma predisposição. É uma predisposição. Para câncer de mama ou câncer de ovário. Isso deve assustar também, né? Como é que faz essa preparação, Vilcinho? Ou na realidade, como você vai dizer, não, mas espera aí, isso não quer dizer que você vai ter. Isso. É uma predisposição do seu geneticamente falando. Isso, geneticamente, ela é uma pessoa, geneticamente ela é uma pessoa predisposta. Isso não significa, isso não é um diagnóstico. Esse resultado não está dizendo, olha, você tem câncer. Não. Você poderá desenvolver. Isso ele está querendo dizer o quê? Vamos cuidar, dá tempo. Aumente a frequência de exames de rotina, de preventivos. Ou traduzindo, né? Que bom, tivemos tempo, conseguimos nos preparar antecipadamente, fique tranquila, vai dar tudo certo. Então a gente se antecipa. Então este é o cenário, né? Talvez seja muito mais tranquilo do que ir fazer uma mamografia lá na frente. Com diagnóstico real, vamos dizer assim. Com diagnóstico, aí sim. Real, né? Real, com diagnóstico. Não, todos são reais, na verdade eu digo ter a doença, né? Exatamente. Ter a doença, essa é a palavra. Eu entendi, isso aí. Entendi, né? Se olha, infelizmente agora vamos precisar ir para o enfrentamento dele, né? E antes nós tínhamos a oportunidade, né? Quer dizer, numa situação nós temos a possibilidade de nos antecipar, de preparar, né? E de tomar toda a cautela, de procurar o especialista, vamos para o ginecologista. Né? Isso que eu ia falar para o médico que acompanha a família, o médico de família, o especialista, o gineco, né? O cardio. Isso aqui para eles é um norte extremamente importante, né? Isso. Nenhum dos laudos, ao indicar a predisposição, ele elimina ou dispensa a visita a um profissional de saúde. Sempre, né? Tá? Isso é sempre. Ele sempre recomenda e vai recomendar a visita a um especialista ou ao seu médico, né? Olha, né? Vai visitar o seu médico, enfim. Então na verdade, um exame a mais, né? E que traz uma radiografia genética, né? Desses elementos. É um scan, né? Praticamente. É um scan, vamos dizendo assim, né? E daqueles elementos que ele está avaliando. Então, é um motivo para ficar tranquilo. E para você estar acreditado, esses exames são laboratórios parceiros. Como é que construiu tudo isso, viu? Assim, como é que você chegou? Olha, eu preciso trazer para Pomerode, porque eu acho que isso aqui também é um passo a mais, porque você está falando de uma empresa que tem mais de 50 anos, né? Caminhando para quase 60 anos, né? Que se funde com a cidade, cidade completa aí quase seus 70 anos. Então, para vocês é extrema responsabilidade, né, Vilcinho? Não é só porque é de Pomerode, nossa cidadezinha alemã, não, ela acompanha em tecnologia, né? Isso aqui é um investimento alto também, né? Isso. São exames, os profissionais precisam ser treinados, toda a equipe técnica, a questão da acreditação também, mais um exame que você precisa botar no seu portfólio. Exatamente. Então tem muita coisa por trás. Então eu só queria tocar nesse ponto porque
nos orgulha também tê-los, vocês trabalhando pela gente, em prol da nossa saúde. Eu não falo pelo desempenho financeiro, eu acho que isso é consequência em qualquer profissão. Você é bem sucedido naquilo que vocês propõem a fazer. Mas para vocês é uma luta diária, né, Vilcim? Na verdade, nós tivemos algumas construções, né, para que hoje, em 2026, a gente pudesse estar oferecendo à nossa comunidade esses exames. Principalmente no valor que a gente está oferecendo, né, que eles... Foi a construção, talvez a parte mais demorada foi essa construção. Mas nós começamos em novembro de 2025, nós tivemos as primeiras conversas, e aí se firmaram alguns compromissos, e aí foram montados os painéis, né, e aí nós chegamos à conclusão. Ouvimos geneticistas, depois que os painéis estavam pré-formatados, nós encaminhamos alguns profissionais com muita experiência para que eles chancelassem esses nossos painéis, passaram, recomendaram algumas alterações, fizemos essas alterações, reenviamos para os laboratórios, eles fizeram as alterações sugeridas, enfim, e aí culminou com o material que nós temos hoje e que já estamos oferecendo. Porque esse é o mapeamento das principais doenças que nós temos hoje. Exatamente, esse aqui é o material que o laboratório, que os laboratórios parceiros que fazem essa avaliação conseguiram nos atender na forma que é do nosso interesse. Aliás, vocês têm parcerias com o Brasil inteiro, né, Vilcim? Temos, isso. Né? Esse networking com outros laboratórios também, assim como o Sandrini tem o seu marco aqui, outros de outras cidades, capitais, enfim, existe esse feedback constante, né? Esse networking, vamos dizer assim. O network, isso. A gente tem, e nós buscamos muito essa conversa, né? E isso, inclusive, está nos permitindo também trazer novos equipamentos. Chega agora... nós já estamos com uma expectativa muito grande, né? Chegam também fugindo um pouco da questão até da genética, né? Tá chegando os equipamentos que a gente aguardava ansiosamente desde o ano passado. Devemos estar com eles agora no final de março, instalados, que são os exames de cultura. Né? Que seriam os exames de cultura, Vilcim, para explicar para a comunidade? Na verdade, nós vamos saber a bactéria que a pessoa tem, o remédio que ela precisa tomar e a quantidade desse remédio que ela precisa velocidade tomar. No diagnóstico, né? Então, principalmente. Velocidade e precisão. No diagnóstico. No diagnóstico. Ou seja, isso que chega na mão do médico... Em termos conclusivos para ele, é muito mais fácil. E vai ser um equipamento inovador em toda a região. Que bacana. Esse é um deles, né? Fora o teste genético que já está acontecendo. Isso, né? E que faz parte, essas inovações fazem parte desse pacote de aniversário para o ano de 2026. E a comunidade pode interagir, WhatsApp, ele faz o agendamento genético, qual é o prazo de resposta desse exame, como é que funciona o processo, digamos, logístico, né? Eu vou lá, eu tenho que colher sangue, a gente acaba exatamente, vou colher sangue, saliva, como é que funciona? Enquanto o processo agora? É indolor, extremamente prático. Tem certeza que não dói? Não tem que tirar sangue. Não tem que tirar sangue. Tô brincando. Na verdade, através de um swab, um palitinho, que a gente passa numa bochecha, depois pega um outro palito, passa na outra bochecha, e pega um terceiro palito, que a gente passa 30 segundos numa bochecha, e esse mesmo palito na outra bochecha mais 30 segundos. Prova, contraprova, reprova. E aí é feito um tratamento, guarda-se esses palitos, enfim, e aí esses palitos é que são processados. O resultado ele pode levar até 45 dias, tá? E aí depois ele vem nesse material belíssimo e que nos dá um desenho impressionante das nossas questões genéticas. E tem para o público de Pomerode, do Laboratório Sandrini, independente do painel, nós estamos fornecendo um presente que é uma questão, uma curiosidade, e é uma coisa muito bacana, que é o nosso teste de ancestralidade. O que seria isso? O teste de ancestralidade, ele traz algumas avaliações sobre o nosso perfil, sobre os nossos antepassados. Então, ele traz a ancestralidade global. Isso significa o quê? Ele vai dizer se eu, em termos de percentuais, olha, eu tenho tantos porcentos, eu sou europeu, eu sou africano, e ele vai me distribuindo isso em percentual. Então isso é muito interessante. Olha que legal. E o laudo,
ele é tão interessante. Ele vai além do sobrenome, vamos dizer assim, isso, né? Isso. Muito além do meu sobrenome. Isso. Ele Germânico, português, ele não considera o sobrenome. polaco, não importa. Ele considera A genética. aspectos genéticos. Legal. E ele trabalha com milhares de anos. Então não é com 3 gerações passadas. Não, e ele faz 10, comparações 20, com genes dos outros países que já estão coletados, né? Exatamente. Aí Bacana. depois, essa é a primeira avaliação, que é o que a gente chama de global. Aí depois ele vem para uma avaliação sobre o aspecto da ancestralidade materna. Então ele vai dizer, de parte de mãe, dessa minha família materna, de onde ela veio, há quantos anos existe, porque eles vão indo para trás e eles conseguem puxar ver gerações. quando aquilo se formou. Né? Entendi. Então, quase como quando o gene iniciou. Exatamente nessa loucura. formatação. E é um negócio impressionante. Eu também consigo ver da parte do pai. Mas da parte do pai se limita apenas aos homens. Por quê? Porque da parte do pai, o cromossomo que é avaliado é o cromossomo Y. Você precisou estudar muito, hein? Precisou voltar para a sala de aula quase, né? As aulas de biologia. E esse cromossomo a mulher não tem. Quem Entendi. tem é o homem. Então, eu não consigo fazer esta avaliação a paterna só nos homens. Que bacana, hein? Isso é muito interessante. E está à disposição da comunidade, né? Genes do mundo inteiro, obviamente, trabalho que são feitos pelos laboratórios, em parceria com o Sandrine, mas as pessoas vão ter dados do mundo inteiro que vão ser, já estão coletados e são identificados com o meu gene atual. E aí depois... você tem sangue mais do leste europeu, dessa Exatamente. comunidade. Um pouco é isso, né? É isso. Isso, e né? aí depois, o que tem, que aí envolve os demais laboratórios, é um grau de parentesco. Então, através de segmentos dessa avaliação genética, ele consegue dizer que eu tenho, por causa de parte de identificação desse meu gene, eu tenho parentes, por exemplo, na Áustria, na Mongólia, nos Estados Unidos, enfim. Digamos onde a família se formou. Isso. Aí eu começo a identificar onde é que eu tenho parente. É o tal da árvore genealógica, ela consegue ser construída mais diferente, né? Aí eu tenho 2 formas. Ou onde ela construiu, ou aonde os meus parentes também foram fazer o seu teste de DNA. Veja só, hein? Né? Por quê? Porque eu, por exemplo, eu estou em Pomerode há 58 anos, há 57 anos. Né? E eu fiz aqui o meu teste genético. Então, as pessoas vão identificar um parente em Pomerode, mas só há 57 anos. Então, ele não vai dar o período que eu estou em Pomerode. Sim. Vai dar, olha, existe alguém tem um cidadão com a característica genética lá. Lá, isso. Por quê? Porque eu fiz o exame e eu venho esse cadastro como se alguém em Pomerode tem essa característica. Entendi. Né? Não que eu tenha surgido aqui. Então, essa é uma questão mais ele pode contratar sua ancestralidade? Não, ele é um pacote. Não, ele é um pacote. Ele vai dentro de um dos painéis. Ele vai dentro de todos os painéis. Ou seja, então, ele quer o painel 2, que é sobre diabetes, osteoporose, automaticamente ele ganha... Esse é um brinde que a gente bônus, está dando. Vamos dizer bônus, assim. Isso, para um presente, né? É um presente. Sobre ancestralidade. Isso. Será que meu sangue é alemão mesmo? Será que o meu sangue, eu que sou descendência polaca, é polaco mesmo? Isso vai aparecer, não vai? Vai. Na verdade, ele vai você dizer... tem genes lá da ancestralidade, lá da Polônia, sei lá. Não sei se é assim, mas estou sendo... ele é muito interessante, que legal esse resultado, porque ele dá em percentual e ele vem por tempo. Né? Então, há 200 mil anos... Que loucura. Era assim. E ele vem vindo para frente. Tá? Há 170 mil anos... vem subindo a régua. E ele vem subindo a régua. Então, ninguém está falando de no ano 1500. Mas no ano 1500, né, nessa dimensão, é extremamente recente. Né? Então, mas é muito interessante. A gente tem visto alguns laudos, né, que o laboratório nos apresenta para que a gente conheça como é que esse resultado é apresentado. E é encantador essa questão de tempo. Né? E como fica... Ele busca fundo, né? Isso. E como fica pequena a nossa realidade.
né? A gente perde a referência. Essa história, então, no mundo que somos todos ligados de alguma maneira, não é tão incorreta assim, né? Existe um Jean perdido no mundo, né? Lá no outro lado da Europa, ou um Vilcinho que, né? Ou um primo do primo, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? É muito interessante. Saber se você foi primo de Napoleão, quem vai saber? Olha aí. Se eu sou primo e irmão de Dom Pedro II, não, tô brincando. Mas um pouco brincando com a história e a ancestralidade vem nisso, né? Exatamente. Que legal. É um exame muito interessante. Para quem quiser fazer esses exames aqui, esses testes genéticos, demais exames também, preciso cuidar da minha saúde, preciso ter essa radiografia do que a vida me espera, né? Isso. Está à disposição, né? Com agendamento, pré-agendamento, como é que funciona? Isso. Liga. Eu sei que é um investimento, a gente está falando de saúde. Tá? Isso. Então a gente não fala em preço, a gente fala em investimento. Fala em investimento. Porque parcelar, fazer a condição especial, isso vocês têm essa sensibilidade. Então a gente não entra nesse mérito. Mas como é que ele faz essa rotina? Ele faz o agendamento através do telefone ou através do nosso WhatsApp. Instagram também tem? Instagram também. Tem link na bio lá? Isso, exatamente. Busca informações, enfim, faz o agendamento. Nós temos alguns cuidados. Na verdade, não pode se alimentar, nem tomar água, nem escovar os dentes, usar enxaguante bucal 1 hora antes. Comparando, tipo, aqueles exames que pedem jejum, outros não pedem. Exatamente. Tem um protocolo a ser seguido. O protocolo é esse. Para coleta. Que é evitar qualquer coisa 1 hora antes. Mas ele é orientado também, né? Ele vai receber esta orientação, é o único cuidado que ele precisa ter. Né? E aí comparece, a coleta no ato, indolor, extremamente rápido, confortável. É saliva, né? É saliva. Né? Na verdade, ela é uma raspagem. Pega um pouco do muco aqui. Isso, né? Exatamente. É a raspagem na bochecha. Né? Então não tem. Simples, rápido, objetivo. Extremamente. Né? Precisamente são 2 minutos e meio, né? Porque rápido, é 1 minuto num lado ou 1 minuto no outro, e aí, na verdade, 3 minutos, né? E meio em cada bochecha, então está resolvido a questão. Que bacana. É bem indolor, enfim. E aí até 45 dias para vir o laudo. Bom, novidades ainda para 2026, sem falar um teste genético, já que nós estamos falando. Nós temos essa questão. 2026, nós temos um ano pela frente inteiro, né? E bastante intenso para o laboratório, né? Nós temos essa questão de equipamento, dos equipamentos novos também que estão vindo, né? E temos aí isso ainda para o primeiro semestre. Né? Em segundo semestre, nós temos uma conversa já alinhada com a Secretaria de Saúde, né? Alguns projetos e que eles são ainda bastante embrionários, né? Ele está nascendo agora. Primícia de promover a saúde e bem-estar sempre, Exatamente, né? Exatamente. E, no caso, com bastante comodidade para os nossos clientes. Que legal, Vilcinho, toca aí. Obrigado pela presença mais uma vez. Sei que você acredita sempre na boa comunicação. Eu acho que exatamente a nossa história se funde com a do Laboratório Sandrini também. As pessoas que estão tendo a oportunidade de nos ver, mas nos ouvir também, quem está em casa. Se o OPA uma não quer fazer, mas manda o filho, manda o neto, paga para o neto fazer. Pequeno investimento, isso não é importante. O importante é a gente cuidar e saber que nós temos uma vida inteira pela frente e estabelecer esse viés da qualidade de vida, né? Então, pode se despedir, fica à vontade aí, Vilcinho. Faz o convite. Essa turma. É uma novidade. Que quer conhecer se é parente de alguém lá fora, né? Exatamente. É uma novidade, é um cuidado ímpar, né? Uma oportunidade que a gente trouxe para Pomerode e para a região. É um investimento em saúde. Ele surpreende. Depois nós temos parcelamentos, enfim. E vale a pena. É um cuidado, é uma prevenção. E o mundo de hoje precisa de prevenção. Né? É muito melhor perder tempo com prevenção, né, do que depois ficar correndo atrás. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Wilson Sandrini, diretor aí do Laboratório Sandrini. Nesse momento importante, abordamos teste genético, previsão para 2026, porque o importante é estar bem, com qualidade. E o teste genético vem com muita força. Também a gente convida você. Até uma próxima oportunidade, com mais uma edição do podcast aqui das Rádios Pomerode 104, Pomerode Entrevista. Obrigado, João Vitor. Também no suporte técnico aí, sempre dando aquele auxílio, o nosso Joãozinho aí, dando esse suporte especial para todos nós.